Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia aí em Filemon, Filemon capítulo 1. Esse livro de Filemon só tem um capítulo, tá? E todos os versículos é um capítulo só. E eu vou ler. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhe os vídeos do canal para que outras pessoas possam ver a verdade, né, da lei de Cristo, da doutrina de Cristo e dos mandamentos de Cristo, não de homem nos dias de hoje dentro das falsas igrejas. Isso é a verdade. Então vamos ler Filemon capítulo 1. Prefácio, saudação e ação de graças, né? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho. Filemon é um da igreja de Deus que ajuda o apóstolo Paulo e ajuda também a Timóteo, companheiro de trabalho, como está escrito aqui. Paulo, prisioneiro de Cristo. Já por que Paulo prisioneiro? Porque Paulo é prisioneiro dentro da lei de Cristo, dentro da doutrina de Cristo, né? Dentro da lei de Cristo, para pregar só a verdade da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, né? Paulo é o pregador ministro de todas as igrejas de Deus desse tempo aqui para trás, né? Até Cristo, da chegada de Cristo, ele é o último dos apóstolos e ele se tornou ministro presidente de todas as igrejas de Deus da época, né? E ele está falando aqui assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho, né? Eu vou ver. Vou repetir o versículo porque eu dei uma paradinha, né? Eu vou repetir aqui que é para vocês entenderem, né? Pastor Paulo, a prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, porque esse é o livro de Filemon, companheiro de trabalho. E a nossa irmã Áfia, né? Tem uma ajudadora que é a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja de Deus que está na tua casa. Aqui só tem a igreja. Eu estou complementando porque Paulo prega a igreja de Deus, mas o tradutor aqui só botou igreja. A igreja que está na casa dele, né? De Arquipo. E a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, né? E a igreja de Deus que está na sua casa, né? Graça a vós, né? Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações. Então Paulo se lembra, né, dos irmãos aqui, né, da irmã Áfia, de Arquipo, né? Ele se lembra deles nas suas orações, né? Dá graça ao Deus, lembrando de ti nas minhas orações. Ao ouvir falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé se torne eficaz, né? Se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo, né? Pois tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, irmão, os corações dos santos têm sido reanimados. Ele está falando dos irmãos
dentro da igreja verdadeira, da igreja de Deus, né? Ele está falando para o irmão Arquipo, né? O irmão Arquipo, ele está falando para ele, e Filemon, né? Pois tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, irmão, os corações dos santos têm sido reanimados, dos irmãos dentro da igreja, né? Agora, em Filemon, capítulo 1 ainda, versículo 8, Paulo intercede pelo escravo convertido, né? Onésimo, que tinha fugido do seu senhor. Provavelmente ele trabalhava com alguém e fugiu desse patrão, né? Eu acho que deve ser isso. Vamos ler para ver se é isso mesmo. Pelo que, embora tenha Cristo plena liberdade para te mandar o que convém, né? Tá falando para esse escravo. Pelo que, embora tenha em Cristo plena liberdade para te mandar o que convém. Cristo tem plena liberdade para mandar nele o que convém, né? Todavia, prefiro rogar-te por esse teu amor, sendo eu como sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Sim, rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, né? Aí chama prisões porque Paulo se considera prisioneiro da lei de Cristo, da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo, que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, né? Paulo se considera prisioneiro da igreja de Deus, o qual outrora fui inútil, né? Paulo foi inútil a respeito da verdadeira igreja, mas agora a ti e a mim é muito útil, né? É muito útil. Eu torno a enviar a ele, que é meu próprio, né? Que é o meu próprio coração. Eu bem quisera retê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas prisões do evangelho. Mas sem o teu consentimento, nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como força, mas sim espontâneo, né? Ninguém força a nada dentro da verdadeira igreja, né? Tudo é de livre e espontânea vontade, tanto para ser o verdadeiro cristão, obedecendo a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos de Cristo, como em outras coisas, né? Ninguém é obrigado a nada, não. Até na contribuição, né? Que é uma contribuição voluntária, né? Só nos dias de domingo, isso como manda o evangelho. Nas igrejas por aí não, tem contribuição a toda hora, e o dinheiro pode ser roubado, pode ser de engano, pode ser de qualquer coisa. Foi dinheiro, é bem-vindo dentro das igrejas falsificadas, mas na igreja de Deus só quem contribui quem é batizado, né? Só quem contribui é quem é batizado uma vez na semana, no primeiro dia da semana, que é o domingo, como manda o evangelho, e ninguém vem buscar o seu dinheiro. Se você quiser contribuir, tem o receptáculo lá, onde você vai de livre e espontânea vontade e coloca a sua oferta, a sua doação, com amor puro e sincero no coração. Não porque o pastor está pedindo, o presbítero está pedindo, ou alguém está pedindo, ou alguém está passando na frente de você com aquele alforjezinho, né, para constranger você. Não, a gente usa 2 Coríntios 9,7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Isso é nos dias de domingo, né? Essa contribuição, e para quem é batizado. Quem não é batizado não contribui, porque ele não sabe da doutrina verdadeira que há dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, né? Está explicado. Eu bem quisera retê-lo comigo, para que em teu lugar
me servisse nas prisões do Evangelho. Mas sem o teu consentimento, nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas sim espontâneo. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o recobrasse para sempre, não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim. Então ele é um escravo da lei de Cristo, da doutrina de Cristo e dos mandamentos de Cristo. Esse irmão essa forma, né? E Paulo está considerando ele também como um prisioneiro. Paulo é um escravo da igreja de Deus e Paulo também está querendo considerar ele também como escravo também. Não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim. E quanto mais de ti, tanto na carne como também no Senhor, né? Sim, pois se me tens por companheiro, né, recebe-o como a mim mesmo, né? Ele está falando, né? Esse homem aí está falando para Filemon. Paulo está falando para Filemon, né, a respeito desse escravozinho aí, né? E se te fez algum dano, né? Se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Paulo está pedindo, né? Para esse cidadão aí, para Filemon. Se ele está devendo alguma coisa para Filemon, né? Paulo está dizendo, olha, lança na minha conta o débito dele, né? Que eu resolvo. Eu, Paulo, de meu próprio punho, o escrevo. Eu o pagarei, para não te dizer que ainda a ti mesmo a mim te deves, né? Então Paulo está dizendo que se esse, deixa eu voltar aqui para eu falar o nome dele, né? Deixa eu ver aqui, é Onésimo, esse Onésimo, né? Que é um convertido. Paulo está intercedendo por ele. Paulo intercede pelo escravo convertido Onésimo, né? Onésimo, né? Que fugiu do seu senhor, né? E Paulo está dizendo, se, olha, Filemon, se ele te deve alguma coisa, bota na minha conta aí, quando eu for aí, a gente se acerta, né? Eu, Paulo, do meu próprio punho, é quem estou escrevendo essas coisas, e eu o pagarei, né? O pagarei, para não te dizer que ainda a ti mesmo eu te devo, né? Assim, sim, irmão, eu quisera regozijar-me de ti no Senhor. Reanima o coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que eu peço. Isso é o comunicado de Paulo para Onésimo, né? Para Filemon e Onésimo, né? Ainda em Filemon, capítulo 1, porque só é um capítulo mesmo nesse livro, né? O versículo é o 22 em diante, e relata comunicações particulares de Paulo, né? Comunicações particulares e saudações. Isso é a última leitura do livro de Filemon, no capítulo 1, versículo 22. Última leitura, né? Última palavra de Paulo, né, para Filemon, comunicações particulares, e a saudação final da carta. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que pelas vossas orações hei de ser concedido, né? Hei de ser concedido. Sauda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, né? Assim como Marcos, né? Marcos também, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Esses são, né, Lucas, Marco, Aristarco, Demas, né, são companheiros de Paulo na igreja de Deus, né, são os assessores
de Paulo dentro da verdadeira igreja, da igreja de Deus, né? Assim como Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Termino aqui o livro de Filemon, né? Um livro muito curtinho, né? Apenas com 25 versículos, né? E apenas um capítulo. Isso é o livro. Voltarei com o próximo vídeo no livro de Hebreus, né? O próximo vídeo é em Hebreus e no capítulo 1, versículo 1 relata Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos, né? Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos, né? Isso vai até 14. Vou dar uma paradinha por aqui e volto no livro de Hebreus, capítulo 1. Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos.